E aí, meu povo iluminado, maravilhoso, poderoso, você já parou para pensar numa coisa? O que são pensamentos predominantes e como é que você muda esse negócio e como é que os seus pensamentos podem modificar você e sua realidade? E aí eu vou te contar uma história, vou te explicar uma coisa e vou te contar uma história que aconteceu com uma inscrita aqui do canal. Em primeiro lugar, o que é um pensamento predominante? É aquilo que você pensa sempre e consistentemente e coloca muito foco e atenção naquilo. Vou te dar um exemplo sobre isso. Quando você tem aqueles diálogos internos com você mesmo, quando você fala com você mesmo, o que você está fazendo é reforçar vários e vários pensamentos que já são predominantes. O que vai acontecer? Todo pensamento predominante, ele tem um sentimento predominante também. E o que isso tem a ver com você? Tem a ver com você que é o fato que o que você está pensando predominantemente está fazendo com que você seja a pessoa que você é e atraindo a realidade que você não deseja para você ou a realidade que você deseja para você. Isso você já deve ter ouvido falar muitas e muitas vezes, mas como resolver essa situação, aí é que é o pulo do gato que você vai aprender hoje. Não? Preste bem atenção. O que acontece quando você fica conversando com você mesmo? Você não está reforçando um pensamento predominante? Tá, dói se você fizer o contrário? Dói. E como é que dói quando você forçosamente tem que pensar numa coisa boa e produtiva ao invés de ficar pensando, reclamando, julgando, comparando, que é o que você faz o dia inteiro? Falando com você mesmo, esse é o seu diálogo interno. Pensando como é que o chefe é chato, como seu marido é chato, por que as coisas acontecem, porque elas não estão acontecendo. Percebeu? Durante o seu dia, você faz uma técnica aonde tudo é mental, aonde a sua mente se volta com foco e atenção para as coisas que você não deseja. E é aí o fato que reside que muita gente não consegue fazer com que as técnicas funcionem, ou que uma técnica funcione para uma pessoa e não funcione para outra. Não funcionar para essa outra pessoa é justamente essa outra pessoa estar pensando sempre no negativo o tempo inteiro, com um diálogo interno, ou seja, falando com ela mesma, com os seus pensamentos, aqueles pensamentos, né? Quando a gente até fala assim, estou aqui pensando com os meus botões. Ou seja, aqueles pensamentos tão íntimos seus são os pensamentos predominantes que vão realmente fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, que vão te dar as opiniões, que vão te dar suas escolhas, que vão te dar os seus pontos de vista, e tudo isso manifesta na sua vida. As comparações, os julgamentos, os ressentimentos. E aí agora eu vou te dar o pulo do gato do negócio para você resolver isso. Vou citar um exemplo de uma pessoa inscrita no canal que estava morando em Portugal. O sonho dela era morar em Portugal. Mas como todas as pessoas que vão para Portugal, todas não, né? Uma grande maioria das pessoas que vão para Portugal vão trabalhar fora da área de atuação delas, que elas trabalhavam aqui no Brasil. E no caso dessa pessoa, ela foi trabalhar como fazendo limpeza, tá? É muito comum na Europa o brasileiro chegar lá e fazer limpeza. E ela estava fazendo as suas limpezas. E aí ela reclamava com ela mesma que era um serviço que ela não merecia, que ela merecia mais e que era ruim aquilo. E ela começou a perceber, num dos vídeos que eu fiz falando sobre pensamentos predominantes, que os pensamentos predominantes dela sempre eram de crítica ao trabalho que ela fazia. E que ela entendeu que ela tinha que mudar esses pensamentos. E aí o que ela fez? Ela começou a ir para o trabalho, entenda que ela trabalhava o dia inteiro,
Trabalhar fazendo limpeza na Europa é trabalhar o dia inteiro, entendeu? E às vezes em condições não muito boas, condições mais precárias, tá? E o que que ela fez? Colocou o fone de ouvido e começou a escutar audiolivros e à noite, por quê? Porque ela prestava atenção naquilo que ela estava ouvindo. E aí ela se desligava da realidade que ela estava limpando, limpava tudo e tudo mais. E ela fez isso por 3 meses. E à noite ela chegava, cuidava dos filhos, tá? Não tem marido, levou os filhos, tá? Cuidava dos filhos que também trabalhavam. E o que aconteceu? À noite ela começou a pensar no que ela iria fazer para que as coisas mudassem. E aí ela começou a pensar numa vida melhor, começou a brincar literalmente com isso. Como é que ela brincava? Ela brincava pensando como seria a vida de uma pessoa que tivesse um dinheiro melhor, vivendo em Portugal ou qualquer outro lugar, mas que ela vivesse bem e feliz. Ela começou a pensar nisso, na casa que ela queria e tal. Só que ela fez instintivamente aquilo que Neville Goddard fala dos livros dele. Qual que é? Aliás, leia, estude e pratique, tá? Vamos começar a ler livro aí. O que ela fez? Ela começou a entrar dentro do desejo. Ela não pensava só sobre o desejo, ela vivenciava nesse período em que ela estava indo dormir, ou seja, ir dormir é quando você bota a cabeça no travesseiro e começa a pensar, você não leva um tempo? E ela começou a gostar da brincadeira e começou a fazer isso e se colocar dentro da cena e sentir as coisas. E aí ela começou a florear mais e mais e começou a colocar mais elementos. E sempre fazia isso todas as noites e escutava áudios livros sobre lei da atração. Por quê? Porque ela não queria escutar também as colegas de trabalho reclamando do trabalho o tempo inteiro. E ela parou de reclamar. E aí, feito isso, tá? Ela começou a perceber uma mudança nela. Por quê? Porque uma das coisas que ela fazia era sempre escutar sempre o mesmo audiolivro umas 2, 3 vezes. Depois ela passava para outro audiolivro 2, 3 vezes. Ela fazia técnicas? Não. Ela escutava aquilo porque ela gostava. Ela estava fazendo uma técnica só. Mas ela só fez isso porque ela queria mudar o padrão de pensamento dela. As crenças limitantes dela, o padrão predominante dela de pensamentos. E aí, depois de uns 3 meses ela fazendo isso, ela começou a aplicar uma técnica. E qual foi a técnica que ela aplicou? Ela começou a escrever aquela técnica famosa de você escrever: estou muito feliz e grato por causa disso, disso, disso. Só que ela percebeu que o que ela colocou no papel foi tudo aquilo, depois de 3 meses, que ela estava, né, antes de dormir, imaginando ali, e ela escreveu. Mas tudo muito natural, sem forçar. O que acontece? Ela começou a perceber que a mãe dela começou a ligar para ela pedindo para ela voltar para o Brasil. Só que ela não queria voltar para o Brasil. Mas aí começou a acontecer coisas que não foram muito boas, mas mesmo assim ela permaneceu num estado vibratório bom, e o resultado foi que a mãe dela disse: pago sua passagem para você voltar. E ela voltou para o Brasil. E aí o que aconteceu aqui no Brasil? Ela era advogada aqui no Brasil. E logo quando ela chegou no Brasil, né, vindo da Europa e tudo mais, ela chegou aqui num momento muito ruim. E aí ela, sem saber o que fazer, ela foi fazer uma coisa simples que ela já fazia antes na faculdade. Foi fazer unha. Presta atenção, ela era advogada, foi fazer unha aqui no Brasil. E começou a fazer unha aqui no Brasil, beleza, e procedendo do mesmo jeito. E aí ela começou a agradecer, porque ela estava tendo dinheiro
porque a mãe dela disse que ela podia voltar com os filhos porque ela iria sustentar a família, porque ela queria a filha de volta. E ela era aposentada, a mãe dela. O que ela fez? Ela começou a fazer unha. E essa história de fazer unha, ela descobriu uma pessoa conversando, né? Sabe aquela história de fazer unha, tá? E fala muito. A pessoa pegou e comentou um caso com ela e ela disse, ela orientou essa pessoa. Presta bem atenção, aquilo que ela não queria que acontecesse, ela estava se sentindo mal de voltar para o Brasil, ela não queria voltar para o Brasil. Ela voltou para o Brasil e aí ela deu esse conselho para essa pessoa. Perceba bem, ela manteve a vibração alta mesmo em face de uma coisa que ela não estava gostando. Qual foi o resultado? Essa pessoa que ela aconselhou de uma situação que deveria envolver um advogado e ela pediu para a pessoa procurar um advogado, essa pessoa conversou com o advogado, explicou a situação para o advogado e disse, foi a minha manicure que me disse isso. E ele perguntou para ela, a sua manicure é advogada? E ela não sabia responder. E aí o que aconteceu? Quando a mulher voltou, porque mulher faz unha quase toda semana, na outra semana, ela falou, não, eu realmente, quando eu estava aqui no Brasil, antes de ir para Portugal, eu era advogada. E aí a mulher pegou e ligou para o advogado e falou para ele, ela é advogada sim, está trabalhando como manicure. E aí o cara ficou muito interessado, porque o que ela falou para ele, falou para a amiga dela, né, para a cliente dela, era algo que o advogado desconhecia. E o que o advogado fez? Chamou ela para conversar. E ela foi. E aí, o que aconteceu? Ele ofereceu para ela para trabalhar junto com ele numa área que ele não dominava muito, mas que ela tinha um bom domínio. E aí o que aconteceu? Ela deixou de ser manicure e foi ser advogada de novo. Fez todos os trâmites na OAB e tal, isso aquilo, e virou advogada de novo aqui no Brasil. E está ganhando muito mais. E o que ela pensava, como é que ela, o que ela pensava ali quando ela ia dormir? A casa própria dela, os filhos bem, ela numa situação financeira boa, dinheiro entrando na vida dela. Ela foi genérica. O que o universo fez? Produziu todas as situações, até uma coisa que poderia ser negativa, e trouxe ela de volta para o Brasil, aonde ela conseguiu uma coisa que ela não tinha conseguido antes. Detalhe, ela passou a ser reconhecida como uma boa advogada e hoje ela tem uma quantidade de dinheiro que ela pensou que ela teria e ela ganha bem por causa disso. Percebeu? Ela mudou o padrão dela. Quando ela mudou o padrão dela, entendendo que ela precisava de mudar dentro dela primeiro, mudar o padrão, a vibração dela, os pensamentos predominantes que ela tinha, e ela se desligou das conversas das amigas, ela teve uma mudança de vida que ela não esperava. Por quê? Porque o universo vai te surpreender sempre com coisas que você pede para ele. Carlos, quantas vezes eu devo pedir para o universo? E como é que isso funciona? Por que funcionou para ela e eu faço técnicas e não funciona? Bom, funcionou para ela porque você tem que entender e vou repetir. Mude os seus pensamentos predominantes. Isso dói? Dói. E por que dói? Porque no início você vai achar que é mentira, você vai se sentir mal, você vai sair da sua zona de conforto, mas ela persistiu. Você tem que persistir de fazer isso também. Quanto mais você persiste em mudar esse padrão vibracional de pensamentos predominantes na sua vida, com intensidade e frequência, lembra do que o Atkinson fala? Intensidade e frequência? Aí sim as coisas vão se desenrolar mais fácil para você na sua vida. Percebeu? E aí qualquer técnica que você fizer vai acontecer e vai acontecer mais fácil.
Mas, Carlos, eu tenho uma crença limitante sobre isso, porque eu estava conversando, não, eu estava vendo um vídeo no YouTube de um psicanalista falando o seguinte: pessoas que têm traumas, que não é o seu caso, traumas, mas que não ficam observando qual é a origem do trauma, tem muito mais chances de recuperação do trauma mais rápido do que aquelas pessoas que ficam procurando o porquê estão traumatizadas. Porque elas não colocam foco e atenção na origem, elas colocam foco e atenção na cura. Percebeu isso? Percebeu aonde você está colocando o seu foco e sua atenção? Aonde que você está colocando? Quais são os pensamentos predominantes que você está tendo? O que que você está fazendo para mudar esses pensamentos predominantes? O que que você está fazendo para você se sentir bem? O que que você está fazendo para mudar a forma de você vibrar na sua vida? Pensou nisso? Gratidão infinita, gratidão demais